Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista muito especial aqui no Fio Condutor. Eu sou o João Iria e aqui comigo tenho o meu colega Pedro Ginja. Diz olá, Pedro. Olá, olá a Ah, todos. estamos aqui novamente para entrevistar o diretor artístico da Monstra, Fernando Galrito. Olá, Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui connosco. Olá João, olá Pedro, obrigado também pelo convite, é sempre um prazer estar convosco. Eu também, o prazer é nosso também. Queremos aproveitar agora já para iniciar a entrevista com talvez a pergunta mais complicada, porque não para nós é fácil, mas para si é sempre um bocado complicado porque é resumir quase 2 semanas de festival em apenas uma resposta em meros minutos, mas vamos tentar fazer os possíveis. E esta é a primeira pergunta: quais são os principais destaques desta 23ª edição do Festival Monstra? Portanto, o destaque, eu diria que o destaque vai primeiro para o tema do festival, a liberdade de expressão, e estamos mais a comemorar os 50 anos do 25 de Abril de 1974, e por isso faz sentido que este tema reapareça também na nossa programação, e logo na abertura do festival, no dia 7, quinta-feira, nós temos a estreia de dois filmes que se enquadram e que, digamos, são o olhar de jovens dos dias de hoje sobre essa Revolução Democrática de há 50 anos atrás. Um filme chamado A Revolução, que reúne filmes oriundos de escolas e de países tão diferentes como a Bulgária, a Turquia, a Itália, a Alemanha e Portugal também, claro, num filme que reúne o olhar destes jovens, alguns de outras culturas, sobre a nossa Revolução, um filme muito bonito, muito bem feito, e onde encontramos nos jovens um olhar, digamos, com características positivas sobre aquilo que possa ser o futuro da democracia no mundo. Um outro filme também, este já feito exclusivamente no território português, uma parceria entre a Casa da Cerca, o Centro de Arte Contemporânea da Almada, e o Festival Mostra, que reuniu um conjunto de jovens, entre almadenses e também jovens um pouco de Portugal inteiro, que se reuniram para fazer um filme chamado Esta é a Nossa História. E é um filme inspirado também nos 50 anos da cidade da Almada e nos 50 anos do 25 de Abril, sobre um casal de jovens que se une para ajudar a fazer a Revolução do 25 de Abril no dia 25 de Abril. E pronto, ou seja, são duas formas ótimas, penso eu, de começar não só o festival, mas também de comemorar estes 50 anos do 25 de Abril, que ao longo da semana tem outros encontros interessantes, como, por exemplo, uma mesa redonda sobre a liberdade de expressão, que reúne autores de banda desenhada, cinema de animação e ilustração, como o André Carrilho, a Cristina Sampaio, o Nuno Saraiva, o João Miguel Tavares, o Luís Salvado, a Annika Delstam, uma finlandesa que também nos vai falar sobre a sua experiência naquilo que é a liberdade de expressão nos dias de hoje, também na Finlândia. E vamos ter também uma conversa, uma masterclass, se quisermos, com um jovem de 80 anos, o José Manuel Xavier, que, por causa do antigamente e do antigo regime, e como ele diz, porque havia um homem em Portugal, um velho, que não gostava dele nem das coisas que ele fazia, ele acabou por ir para a França e fez praticamente toda a sua carreira lá, mas com muito prazer, anualmente ele estreia os seus filmes connosco e este ano, mais uma vez, vai estrear o filme Saudades, talvez, que é um pouco um filme autobiográfico, mas que tem muito a ver também com esta questão de alguém que tem que fugir do seu país para um país democrático para fazer e para continuar a. No encerramento do festival, voltamos aos jovens e a um olhar daquilo que foi a Revolução e que é a Revolução do 25 de Abril e esta questão da liberdade, de podermos estar aqui a falar sobre os temas todos que queremos e trocar ideias. É um filme feito por jovens da Escola Artística António Arroio e que chama-se À Procura do Cinzento e que é também um olhar juvenil sobre aquilo que deve ser ou pode ser o nosso futuro e que conta um pouco a história do antes, durante e do pós-25 de Abril. Por isso, digamos, muitas ações que têm a ver com esta temática do festival. Depois, um outro aspecto importante também é, sem dúvida, o nosso país convidado. A Irlanda, de quem, para além de comemorarmos, digamos, um pouco da sua história, com, com pessoas ou com retrospectivas, pessoas tão importantes no cinema de animação irlandês, mas eu diria também mundial, como o Jimmy Murakami, não é? O americano que vem para revolucionar o cinema de animação na Irlanda.
Temos também uma comemoração dos 25 anos de um dos mais importantes estúdios atuais da Irlanda, dos muitos que existem neste momento, o Cartoon Saloon, com a presença do Tom Moore, um dos seus criadores, que nos vem falar sobre as suas três longas, não é? Que vamos passar, três longas que tiveram já todas elas nos Oscars, devido à sua grande qualidade. Então, muito a questão das lendas e das tradições da Irlanda. Pronto, e o Tom Moore é um dos cerca de 12 irlandeses que vão estar entre nós um pouco para falar sobre este país que convidamos e dos quais vamos fazer 16 sessões entre longas e curtas, com cerca de 80 filmes. Depois, naturalmente, também no nosso festival, e questões sempre importantes também, é a nossa competição de longas, curtas, filmes de estudantes e um destaque naturalmente especial para as curtas portuguesas, onde vamos estrear uma série de filmes também. Logo da abertura vamos estrear o último filme do André Carrilho, mas também durante a sessão de competição e na competição Vasco Granja, nós vamos estrear filmes da Sara Naves, de outros autores portugueses também muito importantes e que, digamos, dão testemunho daquilo que é a qualidade do cinema de animação que se faz em Portugal. Dentro das competições, eu, naturalmente, nas longas-metragens, chamava a atenção para Matar o Pianista, o filme do Xavier Mariscal e do Fernando Trueba, dois espanhóis, mas que fizeram um filme que é feito em grande medida e uma boa parte dele é feito em Portugal, numa produção com a Anima Norte. Pronto, ou seja, alguns aspectos assim rapidamente do festival, mas muitos outros poderiam ser, como as masterclasses, as relações entre a música irlandesa e o cinema de animação, o jazz do Hot Club e o cinema de animação, pronto, a realidade aumentada, a inteligência artificial, pronto, são tudo grandes temas que vão atravessar esta semana e meia, estes 11 longos dias de cinema de animação, e no final nos parecermos sempre por algo. Pegando o que o Fernando disse sobre a Irlanda, a nossa questão é diretamente relacionada com isso. O que atraiu o Festival Monstra ao cinema de animação da Irlanda? Como surgiu esta escolha e como é que classificaria a cinematografia irlandesa para quem não está familiar com ela? O cinema irlandês tem uma história que começa, diria, suavemente e que tem, digamos, o seu grande boom quando este americano, o Jimmy Murakami, ainda por cima um americano de origem japonesa, vem para a Irlanda e faz uma série de filmes muito importantes. Eu chamaria a atenção do filme Quando o Vento Sopra, When the Wind Blows, que nós vamos passar na Cinemateca Portuguesa, e que é um filme que é marcante porque ele coloca questões num tempo em que estávamos numa Guerra Fria, que infelizmente parece que regressou à nossa história. E o Murakami, digamos, impulsiona o cinema de animação na Irlanda e alguns anos mais tarde, essencialmente há cerca de 30, 25 anos atrás, há um grande apoio governamental para o cinema de animação, não apenas numa perspectiva de filmes de autor, mas também numa perspectiva de filmes industriais de mercado. E então há um boom de estúdios, nós vamos passar filmes de cerca de 10 desses mais de 20 estúdios que existem neste momento na Irlanda, que trabalham não só para a Irlanda, mas essencialmente para o mercado externo, inclusivamente para o Estado, para a América do Norte, sobretudo para os Estados Unidos da América. Há muitos filmes, muitos destes estúdios que trabalham para filmes feitos lá, para estúdios tão importantes como o Walt Disney, por exemplo, a Pixar, entre outros. E este boom faz com que o cinema de animação irlandês tenha um peso, de repente, muito forte naquilo que é a história da animação europeia. E pronto, e por isso surge esta necessidade de mostrarmos ao mundo também essa pujança. Nós que temos uma história de animação portuguesa parecida em termos autorais, mas que nos falta dar também este salto para a animação, diria, mais industrial, mais de mercado, para as séries, para as longas-metragens, e digamos que o Tom Moore, que vem deste Cartoon Saloon, este estúdio que faz este ano 25 anos, e também é uma razão do convite da Irlanda,
digamos, vem-nos dar esse olhar também, até que ponto um estúdio com uma dimensão que não é muito grande também tem capacidade de entrar nos mercados internacionais e de fazer longas metragens, fazer séries e pronto, e digamos, numa sessão que nós vamos fazer dedicada às coproduções, a Irlanda também pode ser um sítio com o qual nós possamos esse lado e essencialmente trazer para a indústria portuguesa, não é, que mete pouco dinheiro na cultura, especialmente no cinema de animação, neste caso específico, não é, de os alertar para que alguns desses lucros podem se calhar ser melhorados se forem investidos em longas metragens, séries de animação dos grandes autores portugueses que já deram mostras que são muito capazes, através das longas que fizeram, através dos filmes de autor que são realizados anualmente em Portugal e que agora é preciso dar o salto para uma indústria mais afirmativa no mundo também, tal como o cinema de autor português já é uma afirmação na globalidade dos países mundiais. Menciono um aspecto interessante que é o tema central desta edição do Festival da Mostra é liberdade de expressão, liberdade. E talvez é das coisas que conectam o mundo inteiro é arte e o desejo de liberdade. Mas é curioso a forma como cada cinema de cada país consegue transmitir uma espécie de forma de expressão de liberdade completamente diferente ou um desejo e uma luta completamente única. Ou seja, existe esta relação entre o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo consegue ser expressada de uma forma completamente diferente. E a minha questão é, tipo, dentro de todos os filmes, todas as curtas, todos os projetos que encararam para esta edição de Mostra, quais foram as diversas formas diferentes de liberdade expressionada nas obras, seja portuguesa, seja irlandesa, seja qualquer país? Eu acho que é um pouco como João, como disseste, João, eu digo, e que é, eu acho que a arte é, sem dúvida, a expressão onde cada um de nós e cada um, independentemente da nossa cultura de origem, tem capacidade de expressar e, ao mesmo tempo, de dizer, através da arte, neste caso do cinema de animação, de dizer e de falar não só dos seus problemas, das suas angústias, de olhar o mundo tal como cada um de nós o vê, mas também de mostrar as suas coisas belas que ele tem. E aquilo que eu acho que é mais interessante em cada edição do Festival de Mostra, e que sem dúvida só é possível por causa de termos tido uma revolução e de termos essa liberdade de expressão nos dias de hoje, é olharmos para filmes de continentes, de culturas tão diferentes, como sei lá, nós recebemos filmes do Irão, que normalmente temos uma conotação por causa da comunicação social e daquilo que nos falam como uma sociedade sei lá, um bocado fechada, opressiva, de alguma forma isso é verdade, mas de qualquer modo recebemos filmes que têm uma capacidade de mostrar o belo, de falar sobre as questões de uma forma também tão profunda como qualquer realizador português, francês, alemão, norte-americano. Ou seja, aquilo que é interessante e que eu chamaria mais interessante também dentro da cinematografia e dos filmes que se podem ver neste festival é que todas as culturas têm, independentemente da sua maior ou menor liberdade, têm dentro delas criadores, povo, pessoas que têm capacidade de mostrar aquilo que existe dentro da sua cultura, de mostrar o belo e de nos mostrarem a todos nós que são pessoas com uma grande sensibilidade. E isto independentemente da cor da pele, independentemente da cultura, independentemente da forma como cada um de nós vive. E esse é talvez aquilo que é mais interessante nas formas de expressão artística e eu diria no cinema de animação em particular. E por isso, não só. Essa é uma das coisas interessantes que também eu penso que o Festival de Animação Mostra tem, que é mostrar a toda a gente que em todas as culturas há capacidade de fazer o belo e há capacidade de mostrar que somos muito mais parecidos do que diferentes, ao contrário daquilo que às vezes nos fazem pensar. Um dos elementos extraordinários acerca do Monstra é a forma como presta homenagem a figuras importantes do meio. Dou um exemplo aqui de Von ter cá o Don Bluth, né? Uma das maiores figuras no sistema de animação, mas que infelizmente permanecem desconhecidos no público em geral, apesar de terem muitos clássicos de animação. Além deste nome, que outros nomes poderia destacar e da perspectiva outra vez de uma audiência pouco familiar, porque é que a sua contribuição foi importante? Eu acho que o cinema de animação tem esse problema, de alguma forma, não é? Que é
pessoas importantíssimas no mundo do cinema de animação e até da arte em geral. Se eu perguntasse aqui às pessoas que nos estão a ver se sabem o nome do realizador de um dos filmes mais importantes da história da animação mundial e até da música e até das correntes artísticas dos anos 70, não é? O Yellow Submarine, ninguém sabe quem foi o realizador do Yellow Submarine, mas falar da Guerra das Estrelas, etc, etc, as pessoas lembram-se do nome desses realizadores, não é? E eu acho que esse é um problema que a divulgação daquilo que são os grandes nomes, grandes artistas que existem no cinema de animação mundial e que são pessoas que foram importantes não só para o cinema de animação, mas importantíssimas até para o mundo da arte, não é? E o caso de Don Brown e do caso do Eloine Macaulay, do Gillian Montfort, do Mick Hannigan, sei lá, para falar aqui de 3 ou 4 convidados que nós temos da Irlanda e que são pessoas fundamentais no cinema de animação irlandês e até mundial, não só por aquilo que fazem enquanto autores, mas também da forma como o divulgam. Sei lá, temos connosco um homem que vai fazer uma masterclass, um dos génios, eu diria, do cinema de animação mundial, o George Schwitzgebel, um suíço de quem vamos fazer uma retrospectiva integral da sua obra. É uma pena, digamos, todos nós não conhecer a obra deste realizador. Para falar já falei dele, do José Xavier, é um homem fabuloso, fundamental até em grandes momentos da história do cinema de animação francês e que é pouco ou é quase desconhecido em Portugal, não é? Sei lá, muitos outros, podia dar aqui muitos outros nomes, sei lá, vamos ter 2 compositores, o Andy Cauton e David Novak, que vão fazer uma masterclass sobre a relação da música e da imagem em movimento, não é? O Andy Cauton trabalhou e fez a banda sonora de praticamente todos os filmes do Paul Bush, que é um dos nomes também, infelizmente desapareceu no final do ano passado, mas é um dos nomes incontornáveis do cinema de animação mundial. E o Paul Bush, ele próprio, pouco conhecido, o Andy Cauton, que faz uma bandas sonoras fabulosas para filmes de animação e não só, o mesmo com o David Novak, que é um engenheiro e um pós-produtor de som, pronto, e que são pessoas infelizmente pouco conhecidas e que eu espero que os jovens aproveitem para estar connosco e para vir assistir a estas masterclasses e para perceberem que a genialidade está em todas as artes, incluindo na arte do cinema de animação, porque ela é muito mais do que aquilo que às vezes pensa que são filmes para a infância ou para a juventude exclusivamente, mas que é uma arte que revoluciona em muitos momentos as outras artes através do seu diálogo, não é? Não só as muitas artes, mas também a indústria, não é? Nós hoje em dia vemos muitas publicidades automóveis onde não existe nenhum automóvel, é tudo fabricado no computador, não é? Os carros são modelados, são animados por um conjunto de pessoas e pronto, ou seja, nós pensamos que estamos a ver o carro que vamos comprar e depois vamos conduzir e na realidade quem nos convenceu a comprar aquele carro não conduziu, não estava dentro de nenhum carro, isto podia ser para bebidas, para as manteigas, para os iogurtes, sei lá, praticamente para tudo. E o cinema de animação está presente nisso tudo. E eu quase diria a quem nos está a ouvir e que é mais jovem, se querem ter uma profissão de futuro, o cinema de animação é aquela mais segura, onde de certeza que se pode andar. Porque o cinema de animação está ligado com os jogos, está ligado com a realidade aumentada, a realidade virtual, está ligada com, no fundo, tudo o que se move sobre um ecrã, mesmo o cinema de imagem real, não é? Cada vez mais temos atores a interagir com o nada sobre um fundo verde, pois todo o cenário, todas as outras personagens são criadas, são avatares e criados digitalmente e animados para interagir com o ator X ou a atriz tal, muito bonita, que na realidade no cenário, no platô, só existe ela, tudo o resto é criado em pós-produção. E pronto, isso é sem dúvida uma das magias que o cinema de animação tem e que nós temos alguma pena que as pessoas não conheçam. Mas o trabalho do festival é também fazer com que esse conhecimento chegue mais próximo das pessoas.
Pegando em algo que mencionou agora nesta resposta, que é algo extremamente importante e que é sempre necessário realçar a todos os anos, e algo que o Festival da Monstra faz sem dúvida, é sempre dar destaque aos diversos géneros dentro do meio da animação. Existem várias secções, como Triple X, o terror anime, jazz anime, que, até arcanime, sobre animação e arquitetura. Existem Exato. tantos géneros, tantos subgéneros dentro do meio da animação, e talvez muitos que uma audiência em geral não conheça, um, ou que não repara, ou que talvez não reflita muito sobre estes. A minha pergunta basicamente está relacionada a este: como encontrar estes subgéneros? Qual é o processo de encontrar estes subgéneros dentro do meio da animação, e como destacar estes? Quais são aqueles que ainda desconhecemos, que talvez ainda estão a pensar em inserir em próximas edições? E no geral, qual é a importância de destacar estas diferenças? Mas eu diria que uma das formas de os conhecer é virem à mostra. Infelizmente, alguns destes filmes, devido à sua forma de construção, não é? Normalmente muito autoral, um trabalho muito independente, não são conhecidos do grande público, mas normalmente o que é importante, e as pessoas da animação têm normalmente sempre um coração muito grande. Sei lá, o exemplo do nosso cartaz, por exemplo, o Tom Moore, quando nós lhe convidámos para fazer o cartaz, praticamente conhecíamos de uma hora ou menos de conversa que tínhamos tido num outro festival. Ele disse imediatamente: sim, vamos fazer o cartaz, claro que faço o cartaz. 2 dias depois nós tínhamos os votos para o cartaz, etc. Ou seja, essa benevolência das pessoas também faz com que muitos destes filmes, se as pessoas fizerem uma pesquisa online, muitos destes filmes podem ser encontrados também online, se procurarem a relação entre o documentário e o cinema de animação, que é um género em crescendo, não é? Cada vez mais, mesmo pessoas da imagem real começam a usar o cinema de animação para fazerem os seus documentários. O terror anime está cheio, todo o cinema fantástico diria que está cheio de animação. Naturalmente, os videoclipes, hoje em dia não vemos um videoclipe que não tenha muita animação em todo o tempo, não é? A questão do jazz e do cinema de animação, que nós temos uma parceria com o Hot Club e apresentamos este tipo de cinema juntamente com música ao vivo, com alunos da escola de Vilas Boas do Hot Club. Portanto, a questão do erótico, não é? Todos os grandes cineastas mundiais, as pessoas às vezes, o erótico, não sei o quê. Não, não estamos a falar de cinema pornográfico, estamos a falar de coisas bonitas, de sensações, de sensualidade. E se nós formos à procura, todos os grandes mestres de todas as culturas, não é? Desde a cultura europeia à cultura japonesa, todos eles trataram a questão da sensualidade nos seus filmes com obras fantásticas e magníficas. Por isso, a questão da arquitetura, nós este ano vamos começar, a partir deste ano, a arquitetura e o experimental vai começar a ter um espaço dedicado, em exclusivo, na nossa programação, e este ano, por exemplo, entre uma série de filmes muito interessantes, nós vamos estrear um filme do nosso colega também de programação e de direção do festival, Miguel Pires de Matos, um filme que junta 3 grandes arquitetos: o Eduardo Souto Moura, fabuloso arquiteto português, mas depois também 2 arquitetos, um alemão, o Walter e o Leonov, que estão ligados à história da arquitetura, um construtivista russo, o outro criador da Bauhaus, que são arquitetos fundamentais para conhecer também muito daquilo que depois até é o design, depois também é a animação que acontece na Europa e no mundo. Ou seja, é bom ver estes filmes. O filme tem cerca de meia hora, é um filme fabuloso, feito pelo Miguel Pires de Matos, e que nós podemos encontrar aqui um pouco da história da arquitetura, e ao qual se juntam também dois outros filmes também feitos por 2 grandes nomes mundiais do cinema de animação. Por isso, eu acho que encontrar estes filmes, para ir à tua pergunta, eu acho que ou é resultado de participações em festivais com alguma intensidade, ou então uma pesquisa também atenta na internet consegue chegar a muitos destes filmes. Acho que inevitavelmente atingimos agora um ponto no mundo em que a evolução tecnológica consegue mostrar os grandes progressos futuros e grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo criar alguns medos em relação ao futuro. E acho que é inevitável. Acho que talvez a conversa atual da boca de toda a gente, especialmente online, é acerca do uso, da utilização de inteligência artificial.
e particularmente do seu impacto no meio da animação. Muita internet tem usado talvez a inteligência artificial não da forma mais moral, ou talvez da melhor forma. E então existe muito este aspecto meio assustador. Tendo em conta que temos aqui o Fernando Galito aqui connosco, talvez consiga dar-nos alguma esperança. Acha que existe alguma razão para este medo em relação à inteligência artificial? Existe algum futuro assustador em que vamos retirar a parte humana da arte? Ou estamos caminhados para a autodestruição criativa, ou ainda existe esperança que a arte vai sempre permanecer humana? Eu acho que é assim, o ser humano, por norma, tem medo do desconhecido, não é? Mas já os aventureiros, toda a gente tinha medo do Adamastor, mas houve caravelas que saíram não é, de Lisboa na direção do mundo, não é? E apesar de todos esses medos que estavam instalados. E eu acho que qualquer nova tecnologia, não é? Nós achávamos que o digital, isto que estamos aqui a utilizar, ia acabar com os jornais, ia acabar com a imprensa, não havia mais jornalistas, etc, etc. No entanto, sei lá, o jornalismo só não evolui, digamos assim, por se calhar falta de propostas económicas que possam ajudar mais, não é? Quem diz o jornalismo, diz o design, ele passou a ser mais criativo, sei lá. Eu dou aulas numa escola onde os jovens que estudam design continuam a usar tipos que utilizavam nas antigas tipografias para fazer os seus trabalhos e depois misturam isso com a tecnologia, com o digital e pronto, ou seja, há uma mistura entre o analógico e o digital. O mesmo acontece no cinema de animação. Hoje em dia há muitos filmes, muitas coisas que são feitas digitalmente, desenhadas com canetas gráficas diretamente sobre os ecrãs. No entanto, há uma mão, no entanto, continua a haver também muitas coisas que se misturam com as animações analógicas. Para dar aqui um exemplo, nós vamos estrear uma série produzida entre a RTP, a televisão espanhola e a Sardinha Lata, que é o Diário da Alice, uma série para jovens, que tem uma boa parte que é feita digitalmente, mas depois também temos lá recortes, também temos lá marionetas, também temos lá pedaços de papel misturados no digital. Ou seja, a criatividade humana permite que, como conhecemos todas as ferramentas que existem, permite-nos também continuar essa criação. Eu acho que a inteligência artificial, da qual nós temos que falar, e nós vamos ter um painel logo na segunda-feira, dia 11, que vai pôr em contacto 3 criadores, um de animação, 2 mais ligados à banda desenhada, um deles também ligados ao jogo. Qual é a relação disto com a inteligência artificial? Nós vamos passar um filme que foi feito quase na sua totalidade por inteligência artificial. Ou seja, o que eu acho que é importante é nós não termos medo das coisas, encararmos-las de frente e criarmos também, naturalmente, também as regras, não é? Para que por enquanto, não sabemos ainda bem qual é que será o futuro, mas acreditamos que as máquinas, pouco a pouco, também terão capacidade de inventar, entre aspas, alguns elementos que ponham na criação. Mas, no entanto, apesar de tudo, atualmente, a inteligência artificial serve-se em 99,99% dos casos, serve-se de tudo aquilo que foi criado pelos humanos, não é? Ou seja, mesmo que eu faça uma imagem digital criada por inteligência artificial, ela tem mão de várias pessoas que se conjugam para chegar para responder à minha proposta e à minha pergunta. E eu acho que é aí que nós temos que ter, se calhar, alguma atenção, que é como é que estas pessoas podem ser ressarcidas daquilo que é a sua criatividade, que é reutilizada por outros. Mas agora eu acho que o mundo está aí, a realidade da inteligência artificial está aí, temos que olhar para ela, saber utilizá-la naquilo que pode ser interessante, mas também, essencialmente, não nos deixarmos ludibriar por ela. E é essa a questão que eu acho que é importante, que é também ficar, na maioria dos casos que eu conheço, nos grandes artistas, não estamos a falar das pessoas menores, não é? Mas dos grandes artistas que fazem e que utilizam a inteligência artificial, têm também a inteligência de dizer como é que criaram a sua obra e quais são as partes que foram criadas também pela inteligência artificial. E eu acho que é isso que temos que falar
e em vez de termos medo, é criarmos as regras e sermos honestos quando utilizamos essas ferramentas, tal como utilizamos quando utilizamos outras. Não é? Hoje em dia abrimos um furo numa parede, utilizamos um berbequim que é muito mais rápido e que tem martelo do que irmos lá com um martelo ou de outra forma. Não é? Portanto, ou seja, é um pouco saber qual é a ferramenta que utilizamos para fazer a obra, não é? Não deixámos de ter escultores quando apareceram aquelas máquinas de cortar a pedra, não é? Antes era tudo feito com o cinzel e o martelo, etc. Hoje é feito quase tudo com máquina. No entanto, precisamos do escultor, do artífice para criar essa obra. Eu acho que é um pouco por aí que temos que falar disso e não temos que ter medo, temos é que enfrentar e falar e criar as regras para que todos nós possamos usufruir, mas também não perdermos o human touch, para usar uma expressão inglesa. Sinceramente, a forma perfeita de concluir esta entrevista é com esta mensagem de esperança dita pelo nosso diretor artístico do Festival da Mostra, Fernando Galrito. Muito obrigado por tudo, Fernando. Obrigado pela sua presença nesta entrevista, por esta oportunidade e um grande obrigado a todos os envolvidos no Festival da Mostra, que permanece como um dos maiores festivais do cinema em Portugal. Obrigado também aqui ao meu colega Pedro Ginja. Esta 23ª edição do Festival Mostra ocorre de dia 7 de março até dia 17 de março em diversos locais por Lisboa, como o Cinema São Jorge, Cinemateca, Cinema City, Alvalade e muitos mais. Podem descobrir tudo acerca desta edição do Festival Mostra no site monstrafestival.com.pt. Vamos deixar tudo na descrição, que assim é literalmente só clicarem, não precisam de fazer. Estamos a poupar o máximo de trabalho às pessoas, é só literalmente irem para baixo, clicarem lá e têm toda a informação acerca do Festival da Mostra. É verdade. monstrafestival.com e está lá tudo. Ao dia ou à sessão, conforme preferirem. Perfeito. E é um prazer, foi um prazer estar convosco mais uma vez e estão todos convidados, para além de vocês, todo o vosso grande auditório também está convidado a vir à Mostra 7 a 17 de março. Será um prazer receber-vos e partilhar com todos vocês esta arte fantástica que adoramos, que é o cinema de animação. Muito obrigado, Fernando, a sério, muito obrigado por tudo. Foi um prazer, é sempre um prazer ter aqui a sua presença e, como já mencionou, vemos na Mostra. Até à próxima a todos, muito obrigado. Até breve. Fernando, adeus, João. Adeus a todos. Pedro, adeus, João, até breve. Até breve.